Fala pessoal do Somos Clubistas, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi cobrir o velório do Rei Pelé em Santos no fim do ano passado. Aconteceu o seguinte, no fim do ano eu fui fazer o plantão no litoral sul de São Paulo, estava lá com a empresa que eu trabalho e aí a gente já sabia que a situação do Pelé não era boa, que poderia morrer naquele tempo, porque não estava bem mesmo, nos últimos dias foi piorando a situação, então a gente já estava de sobreaviso. Eu já estava em Santos e assim que a gente soube da morte do Pelé, eu corri para Vila Belmiro e fui ver como estavam as coisas lá, né? Se já tinha gente, se o Santos já estava fazendo alguma coisa, o clube já estava preparando alguma homenagem. Lembrando que o Pelé estava internado em São Paulo, aqui em São Paulo. Depois que a gente soube da notícia, eu fui direto lá para Vila Belmiro. Tinha alguns torcedores lá em frente ao estádio, o bar que fica em frente à vila, que é o Bar do Alemão, torcedor super conhecido do Santos, que tem uma tatuagem do Santos na testa, algumas no braço. Tinha alguns torcedores lá tomando uma cerveja, um clima triste, até porque estava bem chuvoso o tempo naquele dia. Quem também estava lá cortando o cabelo era o Didi, que era o cabeleireiro do Pelé, né? Ele estava lá, estava fazendo corte de cabelo, estava atendendo a reportagem, estava atendendo muita gente, inclusive, não só reportagem. E inclusive eu fiz até um texto sobre esse dia na minha coluna que eu tenho. Foi um dia estranho, porque estava chovendo, a cidade estava meio parada, você sentia que estava um clima ruim. Porque o Pelé, ele é um ídolo de todos, né? Não só do santista. Ele é um ídolo de todo torcedor brasileiro. Tricampeão do mundo, então dispensa qualquer comentário sobre o que foi o Pelé. E aí de lá eu já tive a informação de que ele seria enterrado em um cemitério que tem ali perto da vila, inclusive. Um cemitério vertical. Eu saí da vila, fui até o cemitério. Entrei, consegui conversar com algumas pessoas que me informaram que ainda não tinha muita definição sobre o que seria feito, né? o que a família queria. Saí de lá, voltei para a vila e da vila fui para o Museu Pelé. Eu não conhecia o Museu Pelé, peguei um transporte aplicativo e ele acho que me deixou lá em 10, 15 minutos. Eu conheci o museu, estava lotado, o museu estava muito cheio. Eu conversei com as pessoas de dentro do museu e dentro do museu falaram que a diferença já era de 10 vezes mais, né? A quantidade de pessoas que estavam passando pelo museu naquele dia. E o museu tem um acervo riquíssimo da história do Pelé. Tem o primeiro contrato dele, tem quanto ele recebia no Santos nesse primeiro contrato. Tem fotos, inúmeras fotos, muitos itens de colecionador mesmo, do Pelé, medalhas de títulos. Tem até aquele famoso chapéu que ele tirou aquela foto, um chapéu britânico, salvo engano. Então é um museu muito legal, vale muito conhecer se você não conhece o museu. Eu confesso que eu não conhecia e achei sensacional. Preciso até voltar lá porque eu achei muito legal. Dá para fazer muita coisa legal lá. São 3 andares, se eu não me engano, de exposição, talvez até mais. E tinha muita gente indo para lá. Nesse dia, que foi assim, o dia da morte, a gente conseguiu ver muitos torcedores por lá. Imprensa de muitos países já estavam começando a chegar. Tinha na sexta-feira apenas a Al Jazeera e uma emissora chinesa que estavam por lá. E depois nos outros dias, óbvio, que as pessoas foram chegando, que nesse mesmo dia a gente teve a informação que o velório só ia acontecer na segunda-feira. O corpo do Pelé só chegaria em Santos na segunda-feira de madrugada. E aí ele começaria às 10 da manhã e duraria até às 10 da manhã de terça-feira. O que eu combinei com o meu chefe, com a minha empresa, foi: eu volto para onde eu tô e depois eu venho para cobrir o velório. Na verdade, já até seria o fim do meu plantão, mas não tem como não participar de uma cobertura dessa. Então eu voltei, passou o fim de semana. Na segunda-feira eu voltei para Vila Belmiro, entrei em contato com o pessoal do Santos para credencial. A assessoria do Santos foi parceiraça em tudo, não tem nem o que falar. Inclusive é uma das assessorias mais bacanas assim de trabalhar. E aí tudo bem, a gente foi para a Vila. Como imprensa eu tinha acesso
a arquibancada da Vila Belmiro, onde estava o caixão no meio do centro do gramado, mas eu não tinha acesso ao centro do gramado. Então eu comecei a dar uma volta na fila para ver como estava, e a fila já estava gigantesca, estava enorme. A entrada da vila, ela dava voltas, a própria entrada mesmo, eles fizeram ali os caminhos para a torcida passar, até liberarem, tinha muita gente, e depois começou a andar bem rápido até a fila, mas é uma fila muito grande. Então, em algum momento eu cheguei a sair do estádio e comecei a percorrer para ver quanto tempo eu demoraria para percorrer a fila inteira. E ela já dava voltas, inclusive no canal ali que passa perto. Se eu não me engano, deu algo em torno de 7 minutos, caminhando sem parar. Só que, claro, não era esse o tempo que você ficava na fila. O pessoal que foi lá se despedir do rei ficava em torno de 2 horas, 1h30, 2 horas. Eu conversei com as meninas que ficavam contando quantas pessoas passavam, e era um trabalho bem manual, que inclusive era um botãozinho que eles ficavam apertando para contagem. Essa foi a forma de contar quantas pessoas estavam passando. Além do público em geral, tinha muitas autoridades e jogadores que passavam por lá. Então fui e tentei pegar, eu estava acompanhado de outro repórter, e cada um ficou em uma entrada da Vila Belmiro. E aí passou o Tarcísio, o governador, passou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o próprio prefeito de Santos, também toda a diretoria do Santos também passou por lá, o Falcão, o Odair Hellmann, eles estiveram lá, alguns jogadores do Santos também estiveram lá, inclusive eu fui um dos poucos que conseguiu pegar a saída do Maicon, o Lucas também, Lucas Braga, inclusive até depois que teve, na segunda-feira, né, na terça-feira, eu consegui encontrar o Ricardo Oliveira também, conversei com o Ricardo Oliveira, que ele foi lá para poder se despedir do rei também, é um ídolo do Santos. Outro ídolo do Santos que esteve lá também foi o Zé Roberto. O Zé Roberto acabou não falando com ninguém, o Zé Roberto inclusive carregou o caixão do Rei Pelé. E aí na segunda-feira foi praticamente o dia inteiro só com as autoridades chegando, as pessoas vindo para se despedir do rei. Como imprensa, de novo, a gente tinha acesso à parte da arquibancada e estava muito sol mesmo nesse dia. E a gente tentava se esconder em algum guarda-sol e não dava. E a gente conseguia acesso à arquibancada e lá de cima não dava para ver muita coisa. Você via que a imprensa do mundo inteiro estava lá, tinha gente de todos os cantos, tinha gente que a gente via chegando e não parava de chegar gente. Algumas pessoas que não tinham credencial ou que tinham e perderam, então teve um pouco de confusão, mas que não foi causada pela assessoria, nem muito menos pelo Santos, né? Foi mais essa dificuldade de comunicação que eles tiveram. Eu tentava tirar algumas fotos passando por baixo das câmeras, né? Que eles deixaram as câmeras tudo voltadas para lá e não conseguimos porque tinha muita câmera voltada e aí às vezes vira e mexe a gente tentava passar e sai da frente. Quem é jornalista ou quem já acompanhou um evento como esse sabe como é difícil. Então essa foi a parte da cobertura. Eu não dei a volta para pegar a fila para passar do lado do Pelé. A gente conseguiu acompanhar o Edinho por lá também. A gente esperava a presença do Neymar, mas depois chegou a confirmação de que ele não viria. A gente ouviu o pai do Neymar, a gente ouviu jogadores antigos do Santos, como o Lima, alguns jornalistas também famosos que passaram por lá, como o Milton Neves, muito famoso torcedor do Santos, né? Então foi uma cobertura gigantesca. E aí no dia seguinte, que seria às 10h30 da manhã, eles começariam a fazer a volta com o caminhão para poder levar, o caminhão do Corpo de Bombeiros, para poder levar pro cemitério. O que aconteceu? Eu voltei para onde eu estava. No dia seguinte, a gente ainda ficou sabendo de noite que o Lula viria, o presidente eleito até então, viria para... Ele não tinha assumido ainda, né? E ele viria para a cobertura. E aí ele assumiu também, inclusive na mesma semana. E o presidente Lula foi para Vila Belmiro. Isso mudou todo o nosso esquema de cobertura, porque o foco total seria tentar alguma informação, alguma aspa, alguma declaração do Lula. Aquele mar de gente da imprensa que correu para tentar pegar alguma aspa. O Lula chegou, não falou com ninguém na imprensa, entrou, foi lá, se despediu. No dia anterior, o Infantino, também presidente da FIFA, veio, o presidente da Conmebol também veio. E aí foi uma cobertura gigante nesse sentido também. Outros chefes de Estado também vieram, salvo engano, foi um representante da Turquia na época que veio também. E aí o Lula
Foi pro velório, enquanto isso a assessora de imprensa dele falou que ele daria alguma declaração pra gente. De até montar o que a gente chama de cercadinho, pra fazer um quebra-queixo, uma coletiva de imprensa ali com o Lula, mas não aconteceu. Ele só conversou com a TV Santos e depois ele foi embora e não falou com mais ninguém. Assim que o caminhão de bombeiros com o corpo do Rei Pelé saiu, já começou, a vila começou a esvaziar e todo mundo foi seguindo, né, o cortejo do corpo do Pelé para então no cemitério. E ele durou algumas horas esse cortejo, porque ele passou pelos canais, foi rodando por toda a cidade de Santos ali, até voltar para praticamente na Vila Belmiro, que é onde é o cemitério. Foi uma cobertura gigante em que você encontrava várias pessoas famosas da imprensa também, jogadores, ídolos do Santos que estiveram por lá, né, que compareceram. Foi uma cobertura gigantesca. Posso até dizer que talvez tenha sido uma das maiores que eu participei. Eu já estava lá, inclusive, então é uma coisa histórica. Como as pessoas costumam dizer, não vai ter outro Pelé, provavelmente. Queria compartilhar com vocês, né, já que completa 2 meses da morte do Pelé. Queria compartilhar com vocês como que foi da parte da imprensa, da minha parte como imprensa, cobrir um evento dessa grandeza, com gente do mundo inteiro, e participar, estar lá presente para levar informação para todos. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, de bastidor, de eventos, de até mesmo de jogos que a gente participa, pede pra gente. E não esquece de divulgar, de compartilhar com seus amigos. O vídeo ficou um pouco longo, eu sei, mas é uma história que é uma história de 3 dias, né? Então essa foi a cobertura e espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima.